volta a falar um pouco sobre o que a gente estava falando anteriormente. Os escravos foram obrigados a adotar o sincretismo para não serem perseguidos e punidos. Hoje, com tanta informação e leis contra a intolerância religiosa, não estaria na hora de se desvencilhar do sincretismo? Com certeza. João, é assim, ó. O sincretismo nasceu de uma resistência. Nós estamos falando da escravidão, que as atrocidades, é difícil até ficar lembrando aqui, ficar falando, mas assim, se a gente for pensar na origem, o sincretismo foi e começou principalmente, era um pouco diferente, tanto na Umbanda quanto no Candomblé. Mas se a gente pensar na época do senhorio, os escravos eram colocados nas senzalas e eles eram colocados, para vocês terem uma ideia, eles eram colocados não exatamente da mesma linhagem que eles eram trazidos. Então, vamos supor, o senhorio era tão perverso que ele mesclava alguns da Nigéria, do Congo Angola, da questão ali de outras regiões, misturava, que é para eles não terem afinidade. Olha, para vocês terem uma ideia. Para perder a cultura. Para perder a cultura mesmo, né? Para perder a cultura mesmo. E na questão africana, cada região, então na Nigéria é de um jeito, no Congo é de outro, em Angola é de outro. Mas ali realmente, independente da que forma que eles praticavam o culto aos seus orixás, pelo menos eles tinham a identificação dos orixás. Então, o que acontece? Nas senzalas, o senhorio fazia essa perversidade e os escravos começaram... Eles eram obrigados, depois de dormir, eles eram obrigados a ir para a missa e rezar e cultuar as imagens católicas. Então, por exemplo, surgiu aquele momento em que os escravos... Lembra da expressão, todo mundo sabe, Santo do Pauoco? Então, isso tem uma origem. Os escravos nas senzalas, aí eles, de alguma forma, eles começaram a se familiarizar para eles conseguir fazer o culto deles. Então pegava a imagem era em madeira, então eles escavavam as imagens, e colocavam a pedra do orixá dentro dela. Por quê? A pedra do orixá, para nós, significa Otá. Otá significa o assentamento de forças daqueles orixás. Então, era a única forma que eles disfarçavam, através do culto do santo católico, de forma sincrética com aqueles orixás. Então, por exemplo, para Oxóssi, São Sebastião, para São Jorge, Ogum e assim por diante. Eles começavam a pôr as pedras dentro, e aí, para dar explicação para o senhorio, eles falavam assim, é que a imagem é muito leve, então essa pedra, olha só, é para deixar ela firme, ele equilibrada. Vários subterfúgios para você poder cultuar a tua religiosidade, né? Enfim, vou responder a pergunta dele. Então, o que acontece? A partir do momento em que você traz isso para o tempo atual, quando você faz sincretismo, e no nosso caso, a tenda de Umbanda Luz de Aruanda, eu tenho as duas. Eu tenho algumas imagens católicas e algumas imagens do nosso congá, nosso altar. Quem tiver lá no Instagram consegue ver, no @DanielGavoUmbanda, consegue ver, e em outras redes sociais. Eu tenho as duas. Não dá para colocar todas, mas eu tenho sempre a imagem católica e do orixá ficando do lado. Por quê? Porque para mim, eu acho importante manter essa memória, até para a gente não esquecer o quanto foram sofridos isso. Não é para trazer conforto a quem vai a primeira vez na Umbanda e fala assim, não, ali é Jesus, é Oxalá. É que tem muita gente também que também já tá acostumado. Já tá acostumado. Então, assim, tem terreiro que você põe só a pedra, só os elementos. O sincretismo já nem existe mais em termos, mas a gente traz isso como uma informação praticamente doutrinária, para conhecimento até cultural de tudo isso. Muitas coisas na Umbanda, e a gente quando está lá ministrando o desenvolvimento mediúnico com teologia de Umbanda para os nossos filhos espirituais, para a comunidade, a gente traz contextos históricos que remetem à história do Brasil. Então, vamos supor, recentemente eu fui lá na Universidade Zumbi dos Palmares, através do convite do canal do Saravá. Não sei se podia falar aqui. Pode, claro. O canal do Saravá, eles são queridões, Marcelo, Cati, se estiver assistindo a gente, a Ana. Eles estão toda hora, é um canal no YouTube,
também. E eles conhecem vocês também. Eles conhecem Um abraço vocês. a eles aqui, Eles estiveram lá no terreiro. É um canal que faz cobertura de vários eventos de Umbanda, Candomblé, de várias religiões do Axé. Dos Palmares é lá em Maceió? Não, eu fui aqui. Eu fui bom. aqui porque... Pensei que era no Quilombo dos Palmares. então, aí ó, Aí o seria Rafa incrível. manja. Então, assim, a gente foi porque era um evento chamado Samba de Queto, com Q, com K-E-T-U, né? Samba de Queto. Então foi um dia maravilhoso, meu cantor, a hora que cantou o Canto das Três Raças, me emocionei, aí eles fizeram entrevista, não apenas comigo, com outros dirigentes que estavam lá, tal. Então foi maravilhoso e assim, quando você traz isso, você está trazendo a história do nosso país, né? A gente não pode esquecer. Então, quando a gente fala Zumbi dos Palmares, sincretismo, eu acho importante você ter ali uma referência para poder trazer até de ensinamento ou até de conhecimento para as pessoas para saber, ó, olha como foi duro naquela época. É importante. É isso, né? Amor, fala um pouquinho aí para me ajudar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui.